Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto tem uma kill ou outras histórias. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E esse é um daqueles casos em que precisamos dar o nosso famoso aviso. Se você é uma pessoa mais sensível aos temas relacionados à violência, negligência e tortura infantil, esse vídeo não é para você. Aqui no canal tem outros milhares de vídeos, então dá uma olhadinha, porque esse é bem pesado e eu vou falar algumas coisas detalhadas, mas como eu sei que a grande maioria, 90% dos meus seguidores, são teimosos, como sempre eu vou deixar um aviso de gatilho antes do momento em que eu for falar sobre esses detalhes mais gráficos. E se preparem porque sim, esse é um caso que você vai ter uma mistura gigantesca de sentimentos, principalmente raiva e tristeza. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Gabriel Daniel Fernandes nasceu no dia 20 de fevereiro de 2005 em Palmdale, no Antelope Valley, na Califórnia, e era filho de Pearl Fernandes e Arnold Contreras. Porém, Pearl não queria ter o filho e nem seus pais queriam que ela tivesse, mas mesmo assim ela seguiu com a gravidez. E assim que seu filho nascesse, ele passaria a morar com o tio, Michael Carranza, e seu namorado, David Martinez. Apenas 3 dias após o nascimento, Pearl ligou para os dois dizendo que não aguentava mais e que Gabriel não parava de chorar, e em seguida ela o abandonou no hospital e Michael e David foram buscá-lo. Gabriel, ou Gabriel, passou seus primeiros 3 a 4 anos morando com os tios e era evidente que ele era muito feliz. Em todas as suas fotos com eles, ele está sorrindo, tá limpo e é muito claro que ele estava sendo muito bem cuidado. E ele foi descrito como sendo uma criança muito gentil e amorosa, que fazia de tudo para deixar o outro feliz. E se ele pudesse ajudar, mesmo sendo uma criança, ele ajudaria. Mas o avô de Gabriel, chamado Robert Fernandes, não aprovava o relacionamento homoafetivo de Michael e David e decidiu pegá-lo e levá-lo para sua casa, onde passou a morar então com o avô e com a avó, chamada Sandra. E ele também, nessa casa, teve uma infância muito feliz, era muito bem cuidado, mas infelizmente tudo isso mudou quando ele estava com apenas 8 anos de idade. Em 2012, sua mãe, Pearl Fernandes, e o namorado dela, chamado Isauro Aguirre, mais conhecido pela família apenas como Tony, decidiram que estava na hora de Gabriel morar com eles. E de acordo com Pearl, ela queria fazer parte da vida do filho e ficar mais próxima dele. Porém, acontece que ela tinha mais 2 filhos. Na verdade, ela tinha mais 3, só que esse quarto filho, né, porque tinha Gabriel, eu não encontrei muitas informações, na verdade, basicamente nada. Então, eu não sei o nome dele, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ela tinha no total 4 filhos com Arnold Contreras. E esses 2 que vamos falar bastante nesse caso se chamam Ezequiel e Virginia, e ambos eram um pouquinho mais velhos que Gabriel. Ezequiel tinha 12 anos e Virginia tinha 11. E eles também moraram com os avós. Os 3 filhos moraram um tempinho com os avós. Porém, em 2011, um ano antes, Pearl tinha decidido pegar esses 2 filhos, mas não Gabriel, e levá-los para morar com ela e com seu namorado, Isauro. E no ano seguinte, decidiu pegar Gabriel, mas não era porque ela amava muito seus filhos, infelizmente, e sim porque ela queria pegar o auxílio que o governo dava. E só para vocês terem noção, no dia que o casal decidiu pegar Gabriel da casa dos avós, eles disseram para todo mundo da casa, os avós e Gabriel, que eles iriam para um churrasco na casa da família de Isauro, o que obviamente era mentira. E Robert e Sandra Fernandes tentaram pegá-lo de volta, porque obviamente eles não queriam que ele ficasse na casa de Pearl e de Isauro, mas infelizmente eles não tiveram sorte e não tinha muito que eles pudessem fazer. Desde o momento que ele passou a morar com a mãe e com o namorado dela, ele sempre era visto com novos ferimentos. E de acordo com a irmã de Pearl,
ele já havia ido na casa dela, na casa da família, porque na época ela era menor de idade, com o olho roxo, com vários ferimentos, e quando ela perguntou a ele o que era aquilo e quem tinha feito aquilo com ele, ele disse que a sua mãe tinha lhe dado um soco enquanto Isauro o segurava. E isso aconteceu em diversas ocasiões, não foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, foram muitas vezes. E chegou a um ponto em que a irmã de Pearl decidiu passar algumas noites na casa da família e dormir lá para impedir que eles fizessem alguma coisa com Gabriel e até mesmo com seus irmãos mais velhos. E eu acho que vocês já perceberam que Pearl Fernandes não era uma boa pessoa, sua própria família a considerava extremamente agressiva e violenta, e eles mesmos acreditavam que em algum dia ela machucaria gravemente uma pessoa a ponto de ir para a prisão, mas nunca eles imaginaram que ela seria capaz de fazer coisas terríveis com seu próprio filho. E quando ela conheceu Isauro, que era um segurança, tinha um trabalho fixo e aparentemente era um cara muito bom, legal, engraçado e carinhoso, sua família acreditou que ele conseguiria mudá-la, mas definitivamente não foi isso que aconteceu, nem de perto. E ela tinha um histórico de ser bem abusiva e controladora com todos os seus parceiros, todos os seus namorados, e eles simplesmente faziam tudo o que ela mandava. Não se sabe se por medo ou por amor. E com Isauro isso não era diferente, eles brigavam com muita frequência e nesses momentos ela era ainda mais abusiva e sua família chegou a presenciá-la batendo ou arranhando Isauro em diversas ocasiões, além de ficar bem claro para todo mundo que quem mandava na relação era ela. Quando Gabriel se mudou para o apartamento do casal, ele também teve que mudar de escola e passou a frequentar a escola primária de Summerwind. E não demorou muito até que sua professora, Jennifer Garcia, percebesse que alguma coisa muito errada estava acontecendo no momento em que ele perguntou se era normal que sua mãe lhe batesse e que se era normal que sangrasse. Então, assim que a aula acabou, ela imediatamente ligou para a emergência e disse tudo o que tinha ouvido de Gabriel e que claramente ele estava sendo espancado em casa. E algumas horas depois, ela recebeu uma ligação de uma mulher chamada Stephanie Rodriguez, que era uma assistente social que passaria a cuidar desse caso. Acontece que Stephanie tinha acabado de ser designada para os casos de emergência, só que ela era muito nova no departamento e, consequentemente, inexperiente. E o que deveria ter sido feito naquele momento era levar Gabriel para um centro médico para que seus ferimentos fossem avaliados e determinar se aquele caso era um caso de violência infantil, mas isso não aconteceu. No começo, Gabriel era o tipo de criança que sempre estava feliz na sala de aula, ele tinha vários amigos e era muito inteligente, só tirava notas altas. E só para vocês terem noção, ele chegou a ganhar um prêmio de leitura, mas com o passar do tempo, com as violências aumentando em casa, o seu comportamento também mudou e ele passou de uma criança alegre para uma criança triste e excluída. Ele não fazia mais questão de passar o recreio com seus amigos, ele sempre ficava na sala perguntando se a professora precisava de ajuda para alguma coisa e também ficava com raiva com muita rapidez por coisas muito pequenas. Em um certo momento, Jennifer tentou pedir ajuda ao diretor da escola para ver o que eles podiam fazer naquela situação e ele disse que o único trabalho deles era denunciar e deixar que as autoridades lidassem com isso e que eles mesmos não poderiam fazer nenhum tipo de investigação. Então ela decidiu ligar novamente para a assistente social para relatar os novos ferimentos que Gabriel tinha. E Stephanie chegou aí na casa, mas logo depois que ela ia embora, toda a violência piorava, meio que como se fosse um castigo por ele ter falado alguma coisa na escola ou por ter transparecido que ele estava claramente muito machucado. Novamente, Jennifer, vendo que os ferimentos só faziam aumentar cada vez mais e que nada estava sendo feito, ela denunciou mais uma vez e nada foi feito. Ele não teve nenhum acompanhamento bom, nada realmente foi investigado a fundo do que estava acontecendo naquela casa e em momento nenhum ele foi levado para um centro médico para que alguns profissionais da saúde avaliassem os seus diversos ferimentos. Em todos os dias das mães, tinha uma atividade na escola para dizer o quão importante sua mãe era, fazer um projetinho, uma cartinha, fazer um desenho, esse tipo de coisa.
E a professora Jennifer perguntou a Gabriel se ele queria fazer, mas que se ele não quisesse, não tinha problema. E mesmo com toda a violência extrema que ele sofria em casa, ele fez questão de fazer tudo e escrevia que amava a Pearl, dizendo quais eram as suas qualidades e o que ele amava nela, e que prometia que seria um bom garoto. Enquanto isso, a situação dentro de casa só fazia piorar mais e mais e mais. Só para vocês terem noção, porque eu vou detalhar melhor tudo isso mais na frente. Gabriel era forçado a passar boa parte do seu tempo dentro de um armário que ficava no quarto de Pearl e de Isauro. E era lá onde ele dormia, se alimentava, quando se alimentava e também fazia suas necessidades fisiológicas. E isso era sempre, basicamente todas as noites e várias vezes, até mesmo durante o dia, por 8 meses. E durante esses 8 meses, 8 xerifes foram até a casa, até o apartamento, para verificar a situação e ver se estava tudo bem, mas eles não fizeram nada. Eles nem ao menos pediam para vê-lo, e quando o viam, eles apenas aceitavam as desculpas que Pearl dava, dizendo que ele tinha caído de bicicleta ou até mesmo que tinha entrado em alguma briga com os garotos do bairro, dentre diversas outras explicações que não faziam o menor sentido, considerando os ferimentos que ele tinha, e nem faziam um relatório dizendo sobre essas coisas. Em uma ocasião, um desses xerifes, a pedido de Pearl, falou com Gabriel, mandando ele parar de mentir, e caso ele mentisse, ele iria ser preso, ou seja, deixando o menino que já estava extremamente apavorado, ainda mais apavorado. E pior, porque ele estava vendo uma autoridade ali, um xerife, então se o xerife não acreditava nele, quem acreditaria? Em outra ocasião, quando uma das assistentes sociais estava saindo da casa, Pearl lhe entregou um bilhete escrito por Gabriel, onde ele dizia que queria tirar a própria vida, mas novamente não foi feita uma investigação sobre isso para ver se ele realmente estava pensando nisso e o porquê ele estava pensando nisso. Muito pelo contrário, a assistente social que estava comandando o caso naquela época, ela acreditou na explicação de Pearl de que ele só estava tentando chamar a atenção porque ele queria voltar para a casa da avó e ela não queria deixar. E no relatório foi marcado que ele não estava em nenhum tipo de perigo. Então, no dia 23 de maio de 2013, Pearl Fernandes ligou para a emergência para o 911, dizendo que o seu filho não estava respirando. Quando os paramédicos chegaram no apartamento, a primeira coisa que eles acharam estranho era que tinha uma criança do lado de fora apontando para o apartamento, indicando que eles subissem. E eles acharam isso estranho porque aquela região onde a família morava era muito perigosa e basicamente comandada por uma gangue principal. Então, definitivamente, uma criança não deveria estar ali sozinha, pelo menos não naquela hora da noite. E ao subirem, eles já se depararam com o apartamento bem bagunçado. E ao entrarem no quarto principal, ficaram bem chocados com o estado em que Gabriel estava. Ele foi encontrado deitado no chão do quarto, sem roupa, extremamente machucado e sem respirar. E foi quando as inúmeras tentativas de ressuscitação começaram e ele foi enviado para o hospital. Enquanto os paramédicos, bombeiros, policiais, todo mundo da emergência estava chegando no local, nem Pearl nem Isauro pareciam preocupados para ver se a criança ia sobreviver ou não. E as coisas que eles falavam, as explicações para os ferimentos não faziam o menor sentido, simplesmente não batiam, considerando que os ferimentos que Gabriel Fernandes tinha eram muito graves. Os dois, nesse momento, pareciam claramente estar nervosos com alguma coisa e meio que estavam discutindo entre si. E em momento nenhum, Pearl, que era a mãe, perguntou como seu filho estava ou teve vontade de entrar na emergência, o que um bombeiro achou muito esquisito, porque geralmente nesse tipo de situação os pais brigam para entrar em uma emergência, mas o choque, talvez ela tivesse ficado paralisada ou algo do tipo. Mas outra coisa estranha era que ela ficava perguntando sobre os seus outros 2 filhos que estavam completamente bem, Virginia e Ezequiel, mas ela não estava preocupada com eles, ela só queria saber onde eles estavam, mas de qualquer jeito, porque ela estava realmente preocupada com os gatos. Ela não queria que os gatos ficassem sozinhos dentro da casa. Pois é.
Mas não para por aí, as coisas só pioram, porque ela começou a dizer para os policiais e para qualquer pessoa que Gabriel era um grande mentiroso e que com certeza, quando ele acordasse, ele iria mentir sobre o que realmente teria acontecido. Além disso, o casal ficava repetindo o tempo inteiro que Gabriel era gay, o que só fez com que os paramédicos ficassem extremamente confusos, porque aquilo não tinha relevância nenhuma, e eles ficavam fazendo questão de repetir várias e várias vezes, praticamente como se estivessem tentando justificar o que teria acontecido com ele. Acontece que Isauro era o típico macho man que nunca na vida iria aceitar que um membro da sua família fosse gay. E mais tarde foi descoberto que eles forçavam Gabriel a usar vestidos na casa e todas as suas roupas foram encontradas em um cesto no banheiro, meio que escondidas e guardadas. E as únicas roupas que estavam visíveis eram 2 vestidos. Quando o casal foi questionado sobre o que teria acontecido, eles disseram que Gabriel e seu irmão Ezequiel estavam brincando, correndo ao redor da mesa. E nessa brincadeira, Gabriel caiu, bateu a cabeça e imediatamente ficou inconsciente. Então, Isauro levou ele até o banheiro para poder molhar sua cabeça para ver se ele acordava. Mas quando ele não acordou, eles decidiram ligar para emergência. Porém, como eu falei para vocês, os ferimentos que ele tinha indicavam que algo muito mais grave tinha acontecido e que não era apenas uma queda. No segundo dia de busca no apartamento, uma criminalista especializada em análise de DNA foi até o local para identificar os pontos que continham manchas de sangue. E para isso, ela levou um rolo de adesivos vermelhos para marcar esses pontos dentro e fora do apartamento. Mas a quantidade de sangue era tão grande que os adesivos vermelhos acabaram e ela teve que usar outro rolo, dessa vez com adesivos amarelos. E enquanto isso, no hospital, Gabriel ainda estava lutando para sobreviver, mas os seus ferimentos eram muito extensos e ele acabou entrando em coma por morte cerebral. E no dia 24 de maio, seus familiares decidiram desligar os aparelhos e ele foi oficialmente declarado como morto. Devido à quantidade absurda de ferimentos internos e externos que ele tinha, sua autópsia demorou 2 dias para ser finalizada, o que é bastante tempo. Ele tinha uma fratura craniana que tinha achatado seu crânio, sua garganta parecia ter sido queimada, os ferimentos e cortes externos estavam em todo o seu corpo e seu rosto, principalmente perto dos olhos. Seus olhos estavam roxos, ele tinha marcas de corda no tornozelo, ferimentos com balas de pressão, além de 2 balas alojadas em seu pulmão e em sua virilha. O legista então confirmou que a sua morte tinha sido causada por sequelas de concussão e por negligência infantil e que isso acontecia por semanas ou até mesmo meses, e nenhum de seus ferimentos tinha sido tratado em momento nenhum, e estava muito claro que esse caso era um caso de homicídio. Em seguida, Pearl Fernandes foi avaliada por um especialista durante 10 horas por um período de 4 dias e ele determinou que a sua capacidade intelectual era muito limitada e todos os testes cognitivos que ela fez tiveram resultados extremamente baixos. E ele chegou à conclusão que todas essas limitações provavelmente teriam sido causadas pelo fato de que ela começou a usar drogas muito cedo, mais especificamente aos 9 anos de idade. E ao longo de sua vida, ela havia sido diagnosticada com transtorno depressivo, incapacidade de desenvolvimento, um possível transtorno de personalidade e tinha estresse pós-traumático, além de transtorno alimentar, que possivelmente teriam sido causados por vários traumas da infância, como por exemplo, quando ela ainda era muito jovem, ela sofreu um estupro coletivo e também uma tentativa de estupro pelo seu próprio tio, além de violência doméstica durante toda a sua infância e boa parte da sua fase adulta. Então agora vamos falar um pouquinho sobre quem é Pearl Fernandes. Ela nasceu no dia 29 de agosto de 1983, sendo filha de Robert e Sandra Fernandes. Seu pai vivia entrando e saindo da prisão durante a sua infância e ela alegou que sua mãe era bem agressiva com ela. Aos 11 anos de idade, ela decidiu fugir de casa e abandonou a escola, e no período em que foi abusada sexualmente, ela teve pensamentos suicidas. E de acordo com ela, seus namorados eram bem abusivos com ela e não o contrário, como sua família tinha dito,
Mas sua irmã mais tarde disse que ela sempre gostava de se colocar na posição de vítima, quando ela definitivamente não era. E quando ela estava com 20 a 21 anos de idade, ela conheceu Arnold Contreras, o pai de seus filhos, mas ela era absurdamente agressiva com ele, chegando ao ponto de ameaçá-lo, dizendo que o esfaquearia. Então eles se separaram, por motivos óbvios. Mas mesmo assim, Arnold tentava ao máximo ser o mais presente que ele conseguia na vida dos filhos, considerando que ele também não teve uma vida muito fácil. Então, no momento da morte de Gabriel, do seu assassinato, ele estava dentro da prisão e ele descobriu o que tinha acontecido quando o pastor chamou na capela e contou tudo. E como é de se imaginar, ele ficou completamente devastado. Ele amava Gabriel, ele amava todos os seus filhos, eles tinham uma relação muito boa. E ele se culpou por tudo que tinha acontecido, porque ele queria ter estado mais presente, mas ele não conseguia. E pelo que eu entendi, ele não fazia a menor ideia de que tudo isso, toda essa tortura, estava acontecendo. No dia 23 de maio de 2013, Isauro Aguirre foi interrogado pela primeira vez pelo detetive Elliot Uribe. E ele disse que na noite do crime, ele tinha descoberto, através de Pearl, que aparentemente Gabriel teria conversado com ela e perguntado o porquê que ela ainda estava com ele, sendo que ele a tratava muito mal. Mas quando ele perguntou para Gabriel o porquê ele não dizia aquilo na cara dele, Gabriel disse que porque ele não tinha dito isso, ele nunca tinha falado isso e que a mãe dele estava mentindo. Só que na hora que Isauro ouviu aquilo, ele falando que a mãe dele estava mentindo, ele ficou com muita raiva. Ele literalmente ficou cego de ódio e começou a espancar a criança diversas e diversas vezes, mais especificamente 20 vezes no corpo e 10 vezes na cabeça, até que ele não reagisse mais. E esse tipo de agressão era constante, foi constante durante 8 meses, mas ele disse que toda vez que ele fazia isso, ele se sentia muito mal, mas continuava fazendo. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre Isauro Aguirre. Isauro Aguirre nasceu no dia 13 de junho de 1980. Ele repetiu 2 séries na escola e acabou desistindo depois disso. Quando ficou mais velho, ele trabalhou na Woodland Park Retirement Hotel, que era tipo um asilo onde era cuidador e motorista. E de acordo com todo mundo que o conheceu nessa época, ele era uma pessoa incrível que nunca seria capaz de fazer o que fez. Em outubro de 2012, ele começou a trabalhar como segurança em uma empresa privada e conheceu Pearl Fernandes cerca de 1 ano e meio a 2 anos antes de Gabriel se mudar para o apartamento deles. E pelo fato das limitações intelectuais que Pearl tinha, através do especialista que tinha determinado isso, o juiz decidiu separar os julgamentos. Inicialmente eles seriam julgados juntos, mas por conta disso, para não atrasar o processo, porque essas análises ainda demorariam mais um tempo, ele decidiu separá-los. E no início, a gravidade de todo esse caso era um grande mistério. Ele meio que saía em pequenas notas de jornais, uma coisa bem por cima, e as pessoas só sabiam o básico, realmente a ponta do iceberg. Mas tudo mudou quando uma pessoa anônima entrou em contato com o jornalista do LA Times. Ele contou todos os detalhes sobre esse crime grotesco. E tudo isso foi divulgado em uma matéria. E como é de se imaginar, quando o público soube de tudo isso, eles ficaram com muita raiva e começaram a fazer protestos pedindo por justiça para Gabriel Fernandes. E em seguida, a promotora de Los Angeles, chamada Jackie Lacey, processou Pearl e Isauro. E além disso, ela também processou os 4 assistentes sociais que sabiam de todo o sofrimento que aquela criança estava passando em sua própria casa. Dentre eles, tinham 2 assistentes sociais e 2 supervisores, Stephanie Rodriguez, Patricia Clement, Kevin Bond e Gregory Merritt, e os 4 foram acusados de abuso infantil, falsificação de registros públicos e conexão com a tortura e morte de Gabriel, e todos foram demitidos de seus cargos. No meio de todo esse processo, ainda antes do julgamento, o promotor do caso, chamado John Hatami, ele descobriu que estava sendo feita uma investigação em 2016 que estava acontecendo há 3 anos, ou seja, desde 2013, pelo departamento de xerifes. E eles não queriam dar essa informação
esses documentos, arquivos, enfim, nada, eles não queriam dar tudo que eles tinham para John Hatami, sendo que eles eram obrigados por lei a fazer isso. E na verdade, quando ele ligava ou falava pessoalmente com alguém sobre esses documentos, que por sinal eram muitos, eles não respondiam, eles ignoravam, seguiam a vida, faziam qualquer coisa, sendo que as informações que eles tinham podiam ajudar e muito no julgamento, para que o julgamento fosse feito da forma correta, com todas as informações, e eles não davam de jeito nenhum, chegando ao ponto de a coisa ficar tão séria que John Hatami teve que abrir uma moção contra eles, que por sinal era bem rara, e ele indiciou os xerifes que já tinham ido na casa de Gabriel e tinham sido informados sobre toda a violência, que, como eu falei pra vocês, eram 8. E após irem para o tribunal, o departamento de xerifes deu esses documentos com muita raiva. E só pra vocês terem noção do grau, John Hatami e sua esposa, que também era detetive, eles eram ameaçados por outros xerifes apenas pelo fato de que ele queria essas informações, que por sinal, lembrando que eu já falei pra vocês, eles eram obrigados a dar, mas eles não queriam dar, o que é estranho. E um dos colegas da esposa de John, que a ajudava nas patrulhas, ou seja, eles iam em duplas, disse a ela que se alguma coisa acontecesse ou se algum dia ela precisasse de ajuda, ele não iria ajudá-la. O que, assim, é bem importante você confiar no seu parceiro quando você é um policial, e ela não podia mais confiar nas pessoas com quem ela trabalhava. O que é surreal. E finalmente, no dia 16 de outubro de 2017, o julgamento de Isauro Aguirre começou, e ele estava sendo acusado de homicídio qualificado e tinha agido de forma intencional, infligindo tortura, e a pena de morte poderia ser considerada nesse caso, o que é bem raro em casos de abuso e violência infantil. No julgamento, as primeiras testemunhas a serem chamadas para depor foram os primeiros paramédicos e bombeiros que chegaram no local e que encontraram o corpo de Gabriel Fernandes e em seguida tentaram ressuscitá-lo. E em seguida foi divulgado um áudio de um dispositivo que tinha sido colocado na cela de Isauro e de Pearl, sendo que as celas eram uma lado a lado, literalmente a única coisa que dividia era uma parede, o que eu particularmente acredito que isso tenha sido feito de forma intencional. E apesar de o áudio da cela de Isauro ter dado algum problema, ele não estava funcionando muito bem, o de Pearl estava funcionando perfeitamente, e ela ficava tentando se comunicar com ele através dessa parede, que dava para ouvir tudo perfeitamente, e ela perguntou o que ele tinha dito para a polícia e também se ele tinha dito que a morte tinha sido acidental, como uma forma de ver se eles estavam contando a mesma história ou não. E em seguida, a conversa começou a ter um teor sexual. Algumas pessoas até acreditam que os dois tinham um prazer em conversar sobre as torturas que eles infligiam em Gabriel Fernandes. Outra testemunha a ser chamada para depor era um homem chamado Arturo Miranda Martinez, que era um segurança armado do condado de Los Angeles, que tinha sido contratado pelo departamento de xerifes e trabalhava em um escritório do departamento de serviços públicos em Palmdale, que era onde as pessoas iam para pedir seguridade e benefícios do governo. E de acordo com ele, no dia 26 de abril de 2013, por volta das 4h30 da tarde, ele viu Pearl Fernandes entrando no prédio com 4 crianças, 3 meninos e uma menina. E ele percebeu que um desses meninos, que mais tarde ele descobriu que era Gabriel Fernandes, tinha várias marcas de cigarro na nuca que subiam até a cabeça, sendo algumas marcas menores e outras maiores. Ele também tinha alguns ferimentos ao redor de seus olhos e tinha alguns hematomas roxos esverdeados. E nem precisava olhar por muito tempo ou muito de perto para saber que aquela criança, sem sombras de dúvida, era uma vítima de violência infantil em casa. Uma outra funcionária do local, que trabalhava no departamento de serviços sociais, ela também percebeu aquilo e disse a Arturo que ela queria fazer uma denúncia com certeza. Então ela foi até a sala do supervisor e ele disse a ela que esse trabalho não era deles e que ela não podia fazer isso. Ele não tinha dado permissão para ela fazer uma denúncia de violência infantil porque ele não queria pagar hora extra, considerando que faltavam apenas 15 minutos para o escritório fechar. Pois é.
E como essa funcionária não queria perder o seu emprego, visto que ela tinha recebido uma ordem direta do seu supervisor, ela passou todas as informações pessoais de Gabriel e sua família, como por exemplo endereço, telefone, esse tipo de coisa, para que ele denunciasse e tentasse ajudar de alguma forma. Então ele ligou para a emergência e o operador da emergência disse que aquele caso não era um caso de emergência e que ele deveria ligar para o departamento de xerifes. Então ele ligou e eles disseram que iriam enviar alguém para o apartamento da família. 29 dias depois, Gabriel Fernandes foi assassinado. Enquanto o julgamento de Isauro Aguirre estava em andamento, o pré-julgamento dos assistentes sociais também estava sendo feito. Nele foi escancarado o tanto de erro cometido na investigação que eles deveriam ter feito no caso de Gabriel. A primeira assistente a ser enviada ao apartamento, Stephanie Rodrigues, que tinha conversado com a professora dele na época, foi descrita como sendo ingênua e facilmente manipulável, considerando que ela acreditava em todas as desculpas e explicações inventadas por Pearl Fernandes sobre os ferimentos do filho. Além disso, os assistentes sociais recebem um formulário/relatório onde eles precisam preencher em todas as casas que eles vão exatamente tudo o que está acontecendo, como por exemplo, qual o estado da casa e qual o estado da criança. Tanto que tem alguns desenhos, se eu não me engano 3 ou 4, de um formato de corpo onde eles precisam assinalar todos os ferimentos, machucados, hematomas, tudo. Porém, Stephanie Rodrigues não tinha preenchido esse relatório de forma correta, ela não tinha colocado todas as informações e não tinha marcado todos os ferimentos que ele tinha, que eram muitos, dando a entender que o caso dele não era tão grave assim, sendo que era. Outra assistente social chamada Patricia Clement também acreditava nas desculpas de Pearl, sem ao menos se preocupar em checar o próprio Gabriel, ou seja, ela nem ao menos o via, e escrevia em seu relatório que ele não corria nenhum risco de vida e que ele frequentava regularmente a escola, o que era uma grande mentira, e ela também nem chegou a conversar com os professores, principalmente com Jennifer Garcia, que tinha sido a professora que tinha relatado tudo o que tinha acontecido. E quando ela viu que os assistentes sociais estavam sendo investigados nesse caso, o que é algo que nunca acontece, ela mudou o seu depoimento em sua segunda entrevista. Então, o depoimento da primeira entrevista era bem diferente do depoimento da segunda entrevista e ela mudava as informações praticamente para se afastar do caso. E mais, ela chegou a mudar informações nesse relatório, como por exemplo, ela mudou a data de sua última visita até o apartamento para o mês antes, para dizer que ela não era assistente social responsável pelo caso no mês em que ele foi assassinado, mas ela era. Na verdade, ela tinha ido visitar a casa 2 semanas antes. E caso Patricia tivesse verificado o Gabriel naquele dia, ela veria o estado terrível em que ele estava. Na audiência preliminar do caso dos assistentes sociais, os advogados tentaram fazer com que essas acusações fossem arquivadas, mas isso foi negado, o que significava que eles teriam que ir para julgamento. Mas essas coisas demoram, então não seria tão cedo, e mais tarde a gente vai voltar para esse tópico. E voltando para o julgamento de Isauro Aguirre, as últimas testemunhas que foram depor no caso foram os irmãos de Gabriel, Ezequiel e Virginia Fernandes, que agora estavam com 16 e 15 anos respectivamente, mas pelo fato de eles serem menores de idade, o depoimento não foi gravado, mas tudo foi transcrito e vamos falar sobre isso. De acordo com eles, Gabriel Fernandes costumava ser estrangulado e empurrado contra a parede até ficar inconsciente. Ele era forçado a comer a areia suja dos gatos e caso ele passasse mal e vomitasse, ele também era forçado a comer o seu próprio vômito e tinha que ficar trancado no armário do quarto principal enquanto estava algemado e amordaçado com a bandana. Inclusive, era ali onde ele tinha que se esconder todas as vezes que algum assistente social ia até o apartamento para que elas não vissem os seus ferimentos. E muitas vezes, após ser espancado, Pearl e Isauro passavam maquiagem nos hematomas.
Além disso, Gabriel não tinha alguns dentes e isso era o resultado de uma agressão feita por Pearl, onde ela o golpeou com um taco de beisebol e tanto ela quanto Isauro borrifavam spray de pimenta na criança e durante as agressões ficavam dizendo que ele era gay. De acordo com Ezequiel, naquela noite, quando ele chegou em casa após brincar com alguns amigos na rua, ele entrou no apartamento e viu que sua irmã, Virginia, sua mãe e Gabriel estavam dentro do quarto de Virginia discutindo sobre alguma coisa. Aparentemente, Pearl estava com muita raiva porque os dois tinham brincado, mas Gabriel não tinha limpado seus brinquedos de forma adequada e por conta disso ela simplesmente explodiu com ele. Depois ela o arrastou para o quarto principal e em seguida Isauro entrou, fechando a porta atrás de si. E durante esse tempo, Ezequiel e Virginia ficaram ouvindo várias batidas e gritos até que finalmente a sua mãe saiu do quarto e disse que eles deveriam dizer à polícia que Ezequiel e Gabriel estavam brincando quando Gabriel caiu no chão e bateu a cabeça e foi dessa forma que ele ficou inconsciente. Virginia ainda acrescentou em seu depoimento que quando Gabriel estava inconsciente, sua mãe e Isauro colocaram no chuveiro para ver se ele acordava, mas quando isso não aconteceu, eles decidiram ligar para a polícia e enquanto isso mandaram que ela pegasse um pano e junto com seu outro irmão, eles limparam todo o sangue de Gabriel que estava no apartamento, o que eu não imagino o trauma que isso deve ter causado nesses dois. E durante esses dois depoimentos, Isauro não demonstrou absolutamente nada, tristeza, raiva, sei lá, e muito menos remorso. Sendo que atrás dele, todo mundo do tribunal estava chorando e quem não estava chorando estava se segurando para não chorar. No primeiro dia, o júri saiu do tribunal sem um veredito e ele era composto por 7 mulheres e 5 homens, mas na manhã seguinte, eles voltaram a se reunir para deliberarem e eles tinham que decidir se o caso era um homicídio doloso, que é quando uma pessoa tem a intenção de matar, ou se era um homicídio culposo, quando não existe a intenção de matar, e eles também tinham que decidir se o crime tinha sido qualificado pela tortura. O que não foi fácil porque sempre um único cara não concordava, as 10 pessoas de 11 chegavam ao mesmo consentimento, mas caso vocês não saibam, o júri ele precisa ser 100% unânime, ou seja, as pessoas, todo mundo precisam concordar com uma única coisa, o que é bem difícil. Após a segunda deliberação, eles chegaram ao veredito no dia 15 de novembro de 2017 de que Isauro Aguirre era culpado de homicídio doloso, fazendo então com que ele fosse oficialmente elegível para a pena de morte. E após deliberarem por 2 dias, como eu falei, não era fácil, principalmente levando em conta a pena de morte, o júri chegou ao veredito de que o crime tinha sim sido qualificado por tortura e por conta disso ele foi sentenciado à pena de morte. Acontece que quando Pearl Fernandes descobriu que ele tinha recebido essa pena, ela meio que entrou em pânico de receber a mesma sentença e decidiu fazer um acordo. Em seu pré-julgamento, ela se declarou culpada pelo assassinato de Gabriel Fernandes e foi sentenciada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. E como ela se declarou culpada de tudo isso, ela não foi para um julgamento, porque provavelmente se ela tivesse ido para o julgamento, ela teria recebido a pena de morte. 4 meses depois, tanto Pearl Fernandes quanto Isauro Aguirre foram oficialmente sentenciados pelo juiz. E dessa vez eles estavam juntos na mesma sala e nessa audiência Jennifer Garcia, a professora de Gabriel, ela fez uma declaração diretamente para os dois, claramente emocionada e abalada com tudo aquilo. E quando ela acabou, Pearl Fernandes chorou e em seguida disse que ela também queria fazer uma declaração. Ela disse que queria dizer à sua família que sentia muito pelo que tinha feito e pelo que tinha acontecido. Disse também que esperava muito que Gabriel ainda estivesse vivo e que sentia muito pelos seus filhos e que esperava muito que em algum dia eles pudessem perdoá-la. E também que os amava. E antes de o juiz formalizar as sentenças, ele também fez uma declaração. Aparentemente, ele, em 20 anos de carreira, nunca tinha feito uma declaração.
Eu poderia dizer que a conduta foi animalesca, mas estaria errado, pois até os animais sabem cuidar dos filhotes. Eu só posso desejar, de verdade, que vocês dois, no meio da noite, acordem e pensem nos ferimentos a que sujeitaram esse pobre jovem, esse pobre garoto de 8 anos de idade, e que se torturem por isso. Seria um tipo diferente de tortura, pois não teriam dor física, mas não sei se são capazes disso. Entretanto, é o que eu desejo. Em seguida, ele oficializou as sentenças e Pearl Fernandes foi enviada para uma prisão feminina e Isauro Rodrigues recebeu a pena de morte, como eu falei para vocês, e foi enviado para a prisão estadual de San Quentin, que fica na Califórnia, e hoje em dia ele está no corredor da morte, esperando para que a data de sua execução seja definida. Infelizmente, apenas 2 semanas após o fim do julgamento, outro caso muito semelhante ao caso de Gabriel aconteceu. Dessa vez em um conjunto habitacional de Village Point, em Challenge Way. A vítima era um menino de apenas 10 anos de idade chamado Anthony Avalos. Sua mãe tinha ligado para a emergência dizendo que ele tinha caído e não estava respirando. Então, ele foi enviado para o hospital em estado crítico e acabou falecendo 18 horas e meia depois. Assim como Gabriel Fernandes, Anthony Avalos tinha sinais claros de violência infantil e seu caso também tinha sido reportado diversas vezes para as autoridades e para os assistentes sociais, mas nada tinha sido feito. Tudo isso chocou ainda mais a comunidade, porque aquilo era um grande absurdo. Eles tinham acabado de julgar um caso igual, até as desculpas da mãe foram as mesmas. E sim, ele foi assassinado também pela mãe e pelo namorado da mãe. Então as pessoas começaram a exigir melhorias no sistema urgentemente. Nos anos seguintes, mais de 150 crianças no estado da Califórnia morreram por abuso e negligência infantil, mesmo após terem sido reportadas. No dia 6 de janeiro de 2020, o Tribunal de Apelações da Califórnia descartou o processo criminal contra os assistentes sociais envolvidos no caso de Gabriel e disseram que eles não precisavam controlar os abusadores ou cuidar de Gabriel e, por conta disso, o caso foi arquivado. Hoje em dia, Ezequiel e Virginia Fernandes estão sendo muito bem cuidados pelos tios e eles moram em um ambiente 100% seguro, mas eles ainda estão tratando todo o trauma, que com certeza não vai ser uma tarefa fácil. Eles vão ter que lidar com isso durante muitos anos e fazendo muita terapia. E Arnold Contreras, o pai deles, acabou voltando para a prisão por conta de pequenos delitos. E os familiares de Gabriel Fernandes, juntamente com os moradores do bairro onde ele morava, mantêm tipo um memorial para ele em uma árvore perto do apartamento. E em todos os anos, em datas comemorativas, como por exemplo o Natal e o aniversário de Gabriel, eles enfeitam essa árvore de acordo com a época e ela está repleta de fotos da criança junto com a família ou ele sozinho e também com várias flores. E essas são todas as informações sobre esse caso. É um caso que é uma mistura de emoções, é raiva, é tristeza, é indignação, é um monte de coisa. Mas eu quero saber o que vocês acharam. Comentei aqui embaixo a opinião de vocês sobre tudo o que aconteceu. E a principal fonte que eu utilizei para fazer esse roteiro foi o documentário da Netflix sobre o caso. Eu usei outras fontes também, vai estar aqui tudo na descrição para vocês, para quem quiser dar uma lida mais a fundo. E em relação ao documentário, eu gostei, ele é muito interessante, ele fala sobre várias coisas e várias perspectivas diferentes, então eu acho interessante vocês assistirem, porém ele é longo, ele tem 6 episódios e cada episódio tem cerca de 45 minutos a 1 hora de duração ou um pouquinho mais, e eu particularmente acho que poderia ter sido feito em apenas 3 episódios talvez, porque tem muitas informações que eu não achei tão necessárias assim para o entendimento do caso, mas ao mesmo tempo algumas informações eu achei muito interessantes serem abordadas no documentário. E é isso, eu quero saber também a opinião de vocês sobre o documentário, quem assistiu, o que vocês acharam, vocês gostaram, vocês acharam longo demais? Comentem aqui embaixo se vocês acharam longo demais ou não.
E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E por sinal, eu queria dar um beijo gigantesco e um abraço na seguidora Rose Mendes, porque ela queria fortemente esse caso. Toda vez que eu postava no Instagram falando que eu estava fazendo algum roteiro, ela falava: Geise, é o caso do Gabriel Fernandes? E eu falava: não, meu amor, não é ainda, mas terá. Eu demorei, mas eu trouxe. Então, um beijo, sua linda. Eu amo quando vocês me dão sugestões, mesmo de casos que eu já conheço, porque às vezes eu vejo outras pessoas fazendo e eu não sei se vocês ainda querem que eu traga ou não. Então, comentem aqui também sugestões de todos os casos, famoso, não famoso, qualquer um, que eu estou anotando. E é isso. Até sexta!